Olá, querido irmão, querida irmã. Nos encontramos aqui mais uma vez para partilharmos um pouquinho algumas experiências que podem nos ajudar a aprofundarmos um pouco mais a nossa vida, naquilo que a gente celebra, naquilo que a gente partilha ao longo de toda a semana. E a partir de hoje, de forma muito particular, nós vamos começar a tratar de alguns assuntos mais catequéticos, doutrinários, né, litúrgicos. Vamos, a partir de hoje, nesse primeiro momento, né, falar um pouquinho sobre a liturgia da Santa Missa, né, para entendermos um pouco melhor, um pouco mais profundamente, aquilo que a gente celebra, para que, a partir dessa maior compreensão do que a gente celebra, podermos no dia a dia aplicarmos na nossa vida essa compreensão, esse entendimento. É muito importante que nós consigamos conciliar a nossa vida diária com aquilo que a gente reza, com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente celebra. Então, a partir de hoje, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre alguns aspectos da liturgia, alguns aspectos ali, sobretudo a missa parte por parte, que precisamente vamos começar já na próxima semana, porque hoje nós vamos abordar um pouquinho, tentar aprofundar um pouquinho sobre o que é de fato a Santa Missa, né? O que está ali naquela realidade que nós celebramos. Então, a partir dessa melhor compreensão do que é a Santa Missa, entendê-la parte por parte, tá certo? Para que assim a gente possa ter uma ideia, uma noção integral da Santa Missa e assim podermos até participar melhor, né? No momento não estamos participando presencialmente, mas quando voltarmos a participar presencialmente, vamos ter aí um conteúdo bastante interessante para colocar em prática, né? Sendo que agora, participando das missas pela TV, nós também precisamos ter uma certa compreensão do que é a Santa Missa para vivermos bem esse tempo e sermos sustentados por essa grande torrente de graças, por essa grande fonte, o momento mais alto da nossa fé, tá? Por isso, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos conduza nesse momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, muito obrigado aí a você que tem acompanhado a gente pelas redes sociais, acompanhado as atividades da paróquia. Isso nos torna mais próximos nesse tempo. Então, como havia dito, nós vamos começar hoje tratando de algumas coisas muito importantes a respeito da Santa Missa. E queremos começar, claro, por aquele fundamento bíblico que nós encontramos a respeito da Sagrada Eucaristia, a respeito da celebração da Santa Missa, né? Começando a dizer o seguinte: é vontade de nosso Senhor Jesus Cristo que a celebração da Eucaristia se perpetue dia após dia até a sua segunda vinda gloriosa. Queridos irmãos e irmãs, tamanho é o desejo de nosso Senhor que a cada dia a Eucaristia se faça presente nas nossas vidas. Quando Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, Ele tinha presente justamente essa realidade tão sublime da Eucaristia, por meio da qual Cristo se faz presente, atravessa os séculos
está presente na vida da igreja, está presente sustentando o povo de Deus, sustentando a cada um de nós, sendo para nós alimento, e não qualquer alimento, alimento de vida eterna. Quando nosso Senhor Jesus se reuniu na última ceia com os seus apóstolos, ele tomou o pão, abençoou e disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. O mesmo fez com o cálice e pediu: fazei isto em memória de mim. Nós nos lembramos muito bem daquele dia memorável, Quinta-feira Santa, em que nós celebramos o dom do sacerdócio, celebramos o dom da Eucaristia e o novo mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meus irmãos, tudo isso está contido ali naquele mistério da instituição da Eucaristia, do sacerdócio. É muito importante nós termos essa consciência. É vontade de nosso Senhor Jesus Cristo que a Santa Missa aconteça, que a Eucaristia seja celebrada. Fazei isto em memória de mim. Nós encontramos este mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, que dá força justamente àquilo que os apóstolos continuarão fazendo. E por isso, depois de falar dessa questão bíblica, eu gostaria de passar a um documento chamado Didaqué. Talvez você já tenha ouvido falar nesse escrito. É um escrito muito antigo, do primeiro século, finalzinho do primeiro século. Ou seja, está ali bem próximo da era apostólica. Nós encontramos ali, que é conhecido também como Doutrina dos 12 Apóstolos, é uma espécie de catecismo, né, que fala sobre alguns pontos muito importantes da nossa fé, inclusive sobre a celebração dominical. A versão que nós temos da Didaqué, no capítulo 14, vai nos falar sobre a santificação do domingo pela Eucaristia. E veja só o que esse escrito do primeiro século, do finalzinho do primeiro século, tem a nos dizer: reuni-vos no dia do Senhor para a fração do pão e agradecei. Abra um parêntese, a fração do pão é um dos nomes dados à Eucaristia. Nós encontramos essa mesma referência no livro dos Atos dos Apóstolos, quando logo no início fala que os apóstolos do Senhor eram assíduos às reuniões fraternas e à fração do pão. Então nós vemos esse dado como algo muito precioso que a tradição nos entrega. Depois de haverdes confessado vossos pecados, para que vosso sacrifício seja puro. Mas todo aquele que vive em discórdia com o outro, não se junte a vós antes de se ter reconciliado, a fim de que vosso sacrifício não seja profanado. Aqui nós vemos uma referência clara à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, justamente aquela parte em que o Senhor fala: se estás, portanto, para fazer tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Mateus capítulo 5, versículo 23. Você pode depois conferir na sua Bíblia. Então, é muito importante essa informação que a Didaqué nos traz. Tá? Com efeito, deste sacrifício, disse o Senhor: em todo lugar e em todo tempo se me oferece um sacrifício puro, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor, e o meu nome é admirável entre todos os povos. Esse sacrifício puro que se referia o profeta Malaquias nessa passagem, que nós encontramos em Malaquias capítulo 1, versículo 11, nós temos já no início da igreja uma referência dos santos padres direta ao sacrifício da Eucaristia, ao sacrifício eucarístico, que é esse sacrifício puro, agradável, que é oferecido ao Pai. Muito bem, a Sacrosanctum Concilium,
que é um documento do Concílio Vaticano II, um documento recente que trata justamente sobre a liturgia, vai nos dizer que a liturgia, pela qual especialmente no sacrifício eucarístico se opera o fruto da nossa redenção, contribui em sumo grau para que os fiéis exprimam na vida e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a autêntica natureza da verdadeira Igreja. Então, naquilo que nós celebramos está, meus irmãos, verdadeiramente presente o mistério da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Missa é a celebração desse grande mistério de amor, de Deus que veio ao nosso encontro e, encontrando-nos, toma para si como seu povo eleito. Do mesmo modo como o antigo Israel, povo amado e escolhido diante do Senhor, foi eleito e resgatado, nós, a Igreja de Deus, somos esse novo Israel que fomos resgatados com o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é celebrado a cada Eucaristia. É a nossa Páscoa semanal. O domingo se tornou para nós essa Páscoa semanal. Se nós temos, por um lado, a celebração da Páscoa uma vez por ano, de maneira soleníssima, eu poderia dizer, a partir da celebração dominical, nós temos essa Páscoa semanal. É o dia em que nós nos encontramos para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, para celebrar o Cristo que está vivo, vitorioso, ressuscitado, mas como que imolado, vai nos dizer o livro do Apocalipse. A Santa Missa é esse grande banquete de salvação, é esse grande sacrifício de amor e de redenção. A liturgia, ao mesmo tempo que edifica os que estão na igreja, em templo santo no Senhor, em morada de Deus no Espírito, até a medida da idade da plenitude de Cristo, robustece de modo admirável suas energias para pregar Cristo e mostra a igreja aos que estão fora. Esse aspecto também missionário que existe, né, dentro daquilo que nós celebramos é magnífico. É um sinal para o mundo. É um sinal para o mundo que nas trevas não consegue enxergar a luz que vem do Senhor. Por isso é tão importante a manifestação de nossa fé, sobretudo no culto eucarístico, sobretudo na celebração, na Sagrada Liturgia, celebrando a Santa Missa. O número 8 da Sacrosanctum Concilium, esse documento que eu acabei de dizer, diz o seguinte: pela liturgia da terra participamos, saboreando-a já na liturgia celeste, celebrada na cidade santa de Jerusalém, para a qual, como peregrinos, nos dirigimos, e onde Cristo está sentado à direita de Deus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Eu queria trazer esses aspectos importantes para que nós tenhamos noção do que é a Santa Missa, da riqueza. Aquilo que nós celebramos ali enquanto igreja militante, enquanto igreja que está aqui nessa terra em peregrinação, é para nós um sinal maravilhoso daquilo que nós vamos viver futuramente na liturgia celeste. Em algum momento nós vamos aprofundar esses aspectos, mas hoje queria que você guardasse no seu coração essa beleza tão grande da liturgia. Já no primeiro século, no finalzinho do primeiro século, nós encontramos essa beleza da doutrina dos apóstolos que já indicava para nós a celebração dos santos mistérios de Cristo na Sagrada Eucaristia. Por isso, querido irmão, querida irmã, que a partir desse maior conhecimento nós possamos mais amar a Eucaristia e a Santa Missa. A partir da semana que vem, vamos tratar mais profundamente de alguns aspectos, sobretudo a partir da missa entendida na sua estrutura, tá certo? Na sua estrutura, parte por parte. Deus abençoe você,
que a Virgem Santíssima te conduza cada vez mais a uma profunda amizade com o Senhor Jesus e assim a gente siga o nosso caminho na comunhão e no amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.